Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do Centro Espírita Alvorecer aqui pelo Facebook. Boa noite, João Luiz. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela sua presença. E nós vamos iniciar o nosso trabalho da noite. Eu vou ler uma página do Caminho, Verdade e Vida, intitulada Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Está registrado em Atos, no capítulo 2, versículo 17. E Emmanuel desdobra para a gente, nos dizendo assim. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos. No divino concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas, dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicar as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras na doutrina do Cristo, e é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Então convidamos todos os nossos irmãos que se reúnem aqui conosco, em nome de Jesus, a elevar o pensamento, o coração a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos dirigem, que nos orientam, agradecendo a oportunidade bendita de aqui podermos estar, mesmo que virtual, reunidos em nome de Jesus. Por isso, nos encontramos aqui na presença do Senhor. Que os seus mensageiros de luz, Jesus, possam nos intuir, nos orientar, intuir o nosso irmão João Luiz a fazer a palestra da noite, trazendo-nos, Senhor, as lições que tanto necessitamos. E que essas bênçãos da sua misericórdia sobre nós se espalhem sobre toda a terra. Onde houver a dor, o sofrimento, Senhor, seja nos lares, nas ruas, nos orfanatos, nos asilos, nas prisões, delegacias. Enfim, Senhor, em todo local da terra, eles possam levar o seu amor, a sua misericórdia e as suas bênçãos. De corações agradecidos, Senhor, aqui nos encontramos de almas ajoelhadas, pedindo, Senhor, que nos permita iniciar o nosso trabalho em Teu nome. Em nome dos amigos espirituais
que aqui conosco estão e estão em cada lar aqui congregado. E, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, o nosso trabalho desta noite, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus os abençoe agora e sempre. Em nome de Deus. Graças a Deus. Então, essa página do Caminho, Verdade e Vida, né, em que Emmanuel desdobra esse pequeno trecho de Atos dos Apóstolos, nos dizendo que a mediunidade é algo luminoso e que emana de mais alto sobre todos nós. É uma bênção de Jesus para que a gente não se sinta órfão, em que sabemos que não estamos abandonados, sozinhos nessa barca planetária, que Jesus está conosco, que esses amigos espirituais, nossos guardiões, os nossos amigos, parentes, irmãos desencarnados, através da mediunidade sabemos que vivem e que continuam no trabalho. Então é uma bênção realmente que Jesus nos permite desde o Pentecostes. E ela continua com a doutrina espírita espalhando essas bênçãos, espalhando esse consolo para todos aqueles que perderam seus entes queridos e amados. Tenhamos certeza que estão vivos. Estão vivos nos acompanhando. Então, que Jesus nos permita continuar com essa dádiva junto de nós para o nosso engrandecimento, crescimento e aprendizado. Não é? Então, fica a mensagem para todos nós, uma mensagem de fé, de esperança que Emmanuel nos traz. Não é? Então, mais sem delongas, nós temos aí o nosso irmão João Luiz, que vai nos falar sobre o Livro dos Médiuns, a introdução do Livro dos Médiuns. Tá bom, João? A palestra é sua, né? Às 9 horas eu retorno para a gente encerrar juntos o nosso trabalho. Boa palestra para todos nós. Obrigado. Boa noite, Inácio. Boa noite a Cristina, sua esposa, que é um casal tão amigo e tantas vezes nos receberam em sua casa quando de nossas visitas à Barra do Piraí. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, na página do Centro Espírita Alvorecer, né, da cidade de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro. E a todos que estão nos acompanhando das outras cidades, até de outros estados, ou aqueles que assistirão depois este nosso estudo. A nossa gratidão, acima de tudo, a Deus, a Jesus e aos bondosos amigos espirituais. Pedindo desculpas desde já, estamos passando por um processo alérgico do inverno. Se aparecer alguma tosse, teremos que tomar um pouquinho d'água para melhorar, mas, se Deus quiser, vamos adiante sem interrupções. Agradecido pela oportunidade, então, que o Centro Espírita Alvorecer nos concede, e no estudo da introdução do Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da codificação kardeciana, né? Que foi editado, a sua primeira edição, em 1861. Então, nós tivemos o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, o segundo livro, o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, completando-se, então, o tripé da filosofia no Livro dos Espíritos, da ciência no Livro dos Médiuns e na parte moral ou religiosa no Evangelho segundo o Espiritismo. E em 1865, o livro Céu e Inferno, e em 1868, o livro A Gênese. Então, temos, assim, os 5 livros básicos do Espiritismo, escritos por Allan Kardec, mas com a contribuição, né, dos espíritos, com muitos ditados dos espíritos superiores, amigos, nos dando a chance deste entendimento, a oportunidade sacrossanta do estudo
da doutrina dos espíritos, a doutrina do Cristo, sob a ótica do espiritismo, baseada nas leis divinas. E na introdução do Livro dos Médiuns, então, Allan Kardec, nós vamos nos reportar algumas vezes, né, ao texto, até para que aqueles que não tenham tido contato ainda possam conhecer alguns desses escritos feitos por Allan Kardec. Então, logo no início, no primeiro parágrafo, Allan Kardec, então, faz o seguinte comentário. Nós estamos apenas pensando alguns pontos. As dificuldades e as decepções, em outra tradução, os desenganos, né? As dificuldades e as decepções que se encontram na prática do espiritismo têm sua fonte na ignorância dos princípios desta ciência. Então, o senhor Allan Kardec, escrevendo o Livro dos Médiuns, né, nos idos de 1860 e publicando em 1861, logo de início comenta que qualquer dificuldade ou desencano acerca do próprio estudo, né, da própria prática, melhor dizendo, do espiritismo, estaria, então, com as suas raízes na ignorância e no desconhecimento dos princípios desta ciência. Quando eu estava relendo este ponto, até para preparar o nosso estudo, eu me lembrei, então, de uma poesia que eu escrevi em 1979, que se intitula Quem Sou? Conheces-me? E ela diz assim: creio em Deus pela beleza da paisagem, pelas aves que voam, pelas árvores que frutificam, pelo perfume das flores, pelo ar que se respira, pelo céu, terra e mar. Creio na imortalidade da alma, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. A morte destrói o corpo, mas o espírito triunfa e conserva a sua individualidade. Desligado do laço que o prendia à terra, ele possui o corpo etéreo e a condição de espírito errante. Creio na comunicabilidade dos espíritos, porque se a alma se sente ligada ao corpo fluídico, nada será mais lógico do que a sua intervenção no mundo visível. Creio na pluralidade das existências. Como disse Jesus, ninguém verá Deus se não nascer de novo. É a reencarnação, a lei da evolução. Alcançaremos o nosso objetivo não apenas em uma vida. Temos que redimir as faltas cometidas em outras passagens e procuraremos renascer entre espíritos que nos são simpáticos ou então difíceis, para que possamos suportar com resignação as provas a que nos dispomos passar. Creio na pluralidade dos mundos habitados. Seríamos egoístas se pensássemos que apenas a Terra pudesse ser habitada, e podemos refletir sobre as palavras do Mestre: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem sou? Conheces-me? A minha máxima se resume em fora da caridade não há salvação. A verdadeira caridade, tendo como exemplo maior Jesus. A minha doutrina foi ditada pelos Espíritos e codificada por Kardec. Sou o Consolador prometido pelo Cristo, sou o Espiritismo. O senhor Allan Kardec era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que tinha livros de uma área da gramática francesa no campo da literatura, mas que após iniciar os estudos desta nova doutrina, né, do Espiritismo, e codificando então a doutrina espírita e escrevendo os livros desta codificação, chamada codificação kardeciana, passou a chamar-se Allan Kardec, porque numa consulta que fez aos espíritos, tomou conhecimento de que numa de suas reencarnações ele havia se chamado Allan Kardec ao tempo dos druidas, nas Galhas, e aí, a partir dali, ele começou a utilizar desse pseudônimo de Allan Kardec, baseando-se, então, num estudo criterioso que fez acerca da comunicação, ou das comunicações dos variados espíritos. É sempre bom relembrar que ele foi convidado por dois amigos seus, Fortier e Carlotti, magnetizadores, para que ele conhecesse o fenômeno das mesas girantes. E Allan Kardec, então, ainda professor Rivaio, disse que só acreditarei quando puder ver que uma mesa tem cérebro para pensar,
nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Até então, permitam-me ver nesta história um conto da carochinha ou uma história para fazer-se dormir em pé. Mas a partir do momento em que esses seus dois amigos, Portier e Carlotte, lhe disseram que aqueles fenômenos das mesas girantes se baseavam em respostas dadas com inteligência às perguntas feitas, ele então quis conhecer o fenômeno. E no caso de Madame Plaine-Maison, tomando contato com a família Boudin, Mademoiselle Jaffé, pôde então assistir aqueles fenômenos das mesas girantes, cuja mesa, batendo no chão com um dos pés, dizendo sim ou não, numa simbologia ali tratada ou condicionada, e a partir de então, as respostas dadas pelos espíritos no sistema de pancadas ou de tipologia, e as respostas eram dadas de forma inteligente. Então, disse ou considerou o senhor Allan Kardec, para todo efeito inteligente, há de se ter uma causa inteligente. Por isso, então, ele inicia dizendo que quem se dedica ou quer se dedicar à prática do espiritismo deve, então, basear-se no estudo criterioso, usando a lógica, a razão, o bom senso. Na continuidade do texto, ele vai dizer: um desejo bem natural entre as pessoas que se ocupam com o espiritismo é o de poder entrar elas mesmas em comunicação com os espíritos. O Inácio dizia isto logo no início, na consideração da página de Emmanuel, intitulada Mediunidade, que muitos são aqueles que querem ter, de alguma forma, contato com os espíritos, ou os chamados mortos, né, que, na verdade, estão mais vivos do que nunca, porque nós fomos criados por Deus, seres imortais, jamais deixaremos de existir. E quando sabemos e tomamos conhecimento que esses chamados mortos-vivos, ou vivos-mortos, né, mantêm a sua individualidade, chegam ao plano espiritual de retorno à vida espírita, à verdadeira vida, mantendo a sua individualidade, têm então a oportunidade de entrarem em comunicação conosco, sendo este então o objetivo da mediunidade. Nós fizemos uma vez um acróstico com a palavra mediunidade, né, nos utilizando de um conceito, ou dos conceitos de variadas palavras, dizendo então mediunidade no acróstico, meio especial de união no desenvolvimento, né, no intuito, melhor dizendo, no intuito de aproximar desencarnados e encarnados. Então, isso é a mediunidade, esse meio especial de intercâmbio e união no intuito de aproximação dos desencarnados e os encarnados. Então, os espíritos que desencarnaram, né, que saíram da experiência terrena, chegando na pátria espiritual, mantendo as suas individualidades e, dados laços de afinidade ou até de desafetos, na manutenção de laços de inimizade, poderão nos buscar, né, no campo mental, no campo emocional. E tanto quanto nós também podemos enviar as nossas mensagens através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Assim ocorre a comunicação. Mas o senhor Allan Kardec, então, dizendo que este é até um desejo natural, né, de que as pessoas consigam, por elas mesmas, entrar em comunicação com os espíritos, isso me fez lembrar um capítulo do livro Reportagens de Além Túmulo, de Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo este intitulado Vidência Esquecida. Nós não vamos fazer a narrativa toda, e já contamos isso em outras palestras, mas o tempo aqui não nos permite. Vamos apenas lembrar, então, a história de Benício Fernandes, que era um assíduo frequentador de uma casa espírita e vinha dando a sua colaboração nos trabalhos da casa. Mas, já há algum tempo, e ele não escondia de ninguém isto, ele mantinha um desejo firme, resoluto, de manter contato com os espíritos. Porque, ao final de algumas reuniões, ele, então, ouvia a Dona Maria dizendo dos espíritos que ela havia visto adentrando a reunião e participando daquele momento.
Ouvia também o seu José dizendo que tinha ouvido alguns espíritos próximo a ele, ditando algumas palavras, algumas orientações, e ele não sentia nada. Ao final da reunião, quando perguntado, e você, Benício, sentiu alguma coisa? E ele dizia, não ouço nada, não vejo nada, acho mesmo que sou uma pedra. E foi se instalando nele um processo de influenciação espiritual sutil, que poderia se encaminhar para um processo de obsessão simples. E ele, então, ajudado pelas entidades amigas da casa, foi levado ao mundo espiritual durante o sono do corpo físico, no momento em que o espírito se semi-liberta do corpo físico, e ele pôde, então, estar ali com uma entidade amiga que lhe ofereceu algumas orientações. Mas apenas assim, não vou contar a história toda, quem puder, então, buscar no livro Reportagens da Túmulo, Humberto de Campos, Chico Xavier, capítulo Vidência Esquecida. Mas apenas nos reportando ao desejo que temos nós, de alguma forma, de termos notícias dos nossos entes queridos, daqueles que se foram, mas que estão presentes, mesmo que não fisicamente, mas pelos laços do coração, pelos laços que unem as nossas almas, né, os nossos espíritos. E eles podem nos influenciar, e diz os espíritos no Livro dos Espíritos, que na grande maioria das vezes são eles, os espíritos, que nos dirigem os atos e os pensamentos. Então nós estamos em constante conexão, recebendo mensagens espirituais no campo intuitivo, no campo da inspiração, e estamos também enviando mensagens para aqueles que estão no mundo dos desencarnados. Está aí no estudo do Livro dos Médiuns, nós encontramos, inclusive, a expressão de que todos somos, por assim dizer, médiuns, porque sofremos, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Mas Allan Kardec continua, dizendo, conquanto cada um encerra em si mesmo o germe das qualidades necessárias para tornar-se médium, essas qualidades não existem, senão em graus muito diferentes, e seu desenvolvimento provém de causas que não dependem de ninguém fazê-las nascer à vontade. O que quer dizer que alguns de nós teremos, então, o campo sensitivo mais aflorado no campo na área da intuição e da inspiração, porque sofremos, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Todos nós podemos estar sendo inspirados, recebendo estas intuições e a indicação daquilo que os espíritos queiram nos dizer, podendo ser os bons espíritos, mas também, de outro lado, os enganadores, ou aqueles que estão ao nosso lado como criaturas vingativas do passado, chamados inimigos desencarnados. A importância, então, da manutenção do pensamento positivo, tanto quanto de bons sentimentos, para nós atrairmos cada vez mais os bons espíritos. Nós estamos todos envolvidos por anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, mas também não estamos isentos desta influência espiritual perniciosa, vingativa, daqueles que são os nossos inimigos de outrora, e que, mantendo a raiva, a mágoa, o ressentimento, o ódio, ainda permanecem nos influenciando com os seus pensamentos e com os seus sentimentos. Vejamos daí, então, esta importância, né, da mediunidade, tanto quanto do estudo sério, criterioso, daquele que se prepara para ser médium, que é o médium, é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo corporal, o médium que tem esta capacidade, né, este dom de ser veículo, então, da comunicação dos espíritos, seja na psicofonia, na psicografia ou de outros tipos de mediunidade. Relembrando sempre o nosso querido Chico Xavier, né, com mais de 418 livros psicografados, o próprio querido Divaldo Pereira Franco também, atuando na mediunidade da psicografia, né, recebendo as mensagens. Mas temos também a psicofonia, quando o espírito se utilizando do campo mental do médium, e este médium, então, articulando a sua voz, deixando correr os pensamentos daquilo que os espíritos ali estão lhe ditando, né? Mas diz
Allan Kardec que o objetivo da obra, ou seja, do Livro dos Médiuns, é indicar os meios de desenvolver a faculdade medianímica, tanto quanto permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de maneira útil quando a faculdade existe. Ele utiliza também a expressão medianímica, que é uma conjunção da palavra mediunidade e de um animismo, né? Que é o animismo, é uma comunicação também do próprio médium, porque quando o espírito influencia a nossa mente, nós também temos a nossa própria história, o nosso próprio jeito de pensar. Então, existe ainda as comunicações medianímicas, porque parte vem do espírito desencarnado e parte, muitas vezes, vem do próprio médium, da sua própria história. Tanto quanto esse médium estuda, se esforça, se prepara e também vai dando a sua própria vida moral, né? Uma maior qualificação dos seus próprios pensamentos, das suas próprias atitudes, do seu próprio comportamento, isso também vai dando uma melhor preparação a este médium, que cada vez mais estará se aproximando ou se deixando aproximar dos espíritos benfeitores para que ele possa ser bem utilizado no seu campo mediúnico. E aí diz, então, Allan Kardec, ao lado dos médiuns propriamente ditos, há a multidão que aumenta todos os dias de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas. Nem todos aqueles que acreditam na existência dos espíritos são espíritas. Nós falamos há pouco dos 5 princípios básicos do espiritismo, que são a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, ou mediunidade, na pluralidade das existências, ou reencarnação, e na pluralidade dos mundos habitados. As doutrinas, por assim dizer, religiosas, são espiritualistas, acreditam na vida do espírito, na sobrevivência do espírito após a cessação da vida no corpo físico. Mas o espiritismo se diferencia neste sentido quando fala não só da imortalidade da alma, mas da comunicabilidade dos espíritos, tanto quanto da reencarnação, que é um pilar básico dentro da própria justiça divina, do projeto divino que nos criou, espíritos simples e ignorantes, dotados de perfectibilidade, e a partir do uso da nossa liberdade com responsabilidade, criando os nossos próprios destinos e gerando efeitos na nossa vida. Efeitos esses que não ficarão circunscritos à nossa vida enquanto estamos na Terra, reencarnados, mas efeitos estes que poderão nos acompanhar para além da morte, na outra vida, na vida espiritual. Chegaremos, então, no plano espiritual conforme daqui saímos, né? Como trazemos também ao reencarnar o resultado das nossas reencarnações anteriores. Isso dá um sentido para a própria justiça divina, a chamada lei do mérito, a cada um segundo suas obras. Não é porque alguém desencarna, ou seja, deixa o corpo físico que retornará à mãe natureza e volta ao plano espiritual, né, que se torna perfeito. Esta individualidade continuará sendo aquilo que é até então, o que nós pensamos, o que nós desejamos, como nos emocionamos, o que nós fazemos, as nossas atitudes, tudo isso é um campo energético que cria a nossa psicosfera espiritual. Então, o estudo da mediunidade, o Livro dos Médiuns, né, por si só, todo ele, no estudo dos variados capítulos, nós vamos entender isso. Mas Kardec, falando, então, dos médiuns, fala também da multidão de pessoas que cada vez mais quer, de alguma forma, ter contato com as comunicações dos espíritos, né? Ou com o contato com os chamados mortos, mas que são os vivos, né? Mortos-vivos ou vivos-mortos. Depois de havê-lo estudado com cuidado, compreender-se-á melhor os fatos que se vier a testemunhar. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranha. Como instrução prática, não se dirige, pois, exclusivamente aos médiuns,
mas a todos aqueles que são capazes de ver e de observar os fenômenos espíritas. Então, não só os médiuns, mas todos aqueles que se dedicam ao trabalho de intercâmbio com o mundo dos espíritos precisam, então, fazer este estudo sério e criterioso, quando se estuda a própria linguagem dos espíritos, né? A própria prática, como ocorre a questão mediúnica, né? Da própria influência dos espíritos ou das suas manifestações. Então, logo de início, nesta introdução, Kardec, como faz com toda a obra kardeciana, naturalmente, mas no livro dos médiuns, que ele chama de parte prática, ou ligado ao tripé científico, né? do tripé filosofia, ciência e religião, fala da importância de se, ao querer praticar alguma coisa, nós tenhamos realmente total conhecimento daquilo que nós estaremos nos oferecendo para desenvolver a atividade, não bastando, então, ao médium, tanto quanto àquele que quer se dedicar ao campo da mediunidade, simplesmente dizer, sou médium, quero ser médium, ou quero participar de uma reunião mediúnica, ou quero ouvir os espíritos, ou quero receber mensagens dos desencarnados. Né? Essas mensagens chegam naturalmente, como chegavam através do Chico Xavier e de outros médiuns, para os nossos companheiros que aqui estão, que tiveram seus entes queridos, né, desencarnando, que retornaram ao plano espiritual e que aguardam muitas vezes mensagens. Mas o objetivo é o consolo, tanto quanto o esclarecimento, e não criar uma relação de dependência, né, ou fazer que todos queiram realmente participar da reunião da mediunidade. Nós poderíamos dizer aqui que mediunidade não é espiritismo, o espiritismo não é mediunidade. A mediunidade é um dos conceitos, é a parte integrante dentre os conceitos basilares do espiritismo que dão sentido à própria imortalidade e à condição do espírito de se comunicar com aqueles que aqui ficaram, né? Mas sabendo que a verdadeira vida é a vida dos espíritos e que neste campo das relações, mundo material, mundo espiritual e mundo material, todos nós recebemos, por assim dizer, mensagens, mesmo que não escritas ou faladas, mas no campo intuitivo, no campo da inspiração, da aproximação desses nossos entes queridos. Nós não estamos sozinhos, como disse também o nosso querido Inácio, né? Nenhum de nós está sozinho. Estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, aqueles que viveram conosco em encarnações passadas, aqueles que estão reencarnados conosco neste projeto reencarnatório, os nossos entes queridos que estão na pátria espiritual, tanto quanto possivelmente aqueles inimigos que nós tenhamos, ou aqueles que se sentem nossos inimigos ainda e que nos influenciam. Daí a importância, voltamos a dizer, do desenvolvimento das nossas vidas, nos aparelhando cada vez mais de uma forma reta, harmônica, né? Tentando sublimar os nossos ideais, caldear os nossos sentimentos, para que tenhamos este campo moral do nosso próprio espírito, né? Que são as virtudes que nós amealhamos, que nós já conquistamos, e que vão influenciar naturalmente o que hoje pensamos, o que falamos, como escutamos e como dirigimos as nossas vidas através das atitudes que tomamos e dos caminhos que escolhemos. E aí, diz mais uma vez Allan Kardec, a prática do espiritismo está cercada de muitas dificuldades. Naturalmente, ele dizia isto porque em 1854 foi o primeiro momento em que o senhor Allan Kardec teve contato com as mesas girantes através desses dois amigos, Fortier e Carlotti. E aí, 1855, 1856, frequentando aquelas reuniões semanais para reunir todas as respostas dos espíritos, e depois ele viria compor, então, o Livro dos Espíritos. Mas muitas eram as dificuldades, os opositores, os detratores do espiritismo, aqueles que não aceitavam, né, aquela realidade da imortalidade do espírito, conforme o senhor Allan Kardec vinha conseguindo obter, né, como resultado dos seus estudos, da frequência àquelas reuniões, tanto quanto da análise que ele fazia das comunicações variadas. Muitas perguntas ele fazia ali, não só naquelas reuniões,
na capital francesa, mas também mandava muitas dessas perguntas a outros sensitivos, a outros médiums da Inglaterra, da América do Norte, e recebendo as respostas, ele buscava ver, então, a similitude daquelas ideias ou a correspondência dos pensamentos ali exarados pelos espíritos através de variados médios e de diversas localidades, o que viria a compor, então, o chamado controle universal dos ensinos dos espíritos, né? Então, o senhor Allan Kardec foi bastante criterioso nesse sentido, e nós temos, inclusive, aquela consideração, muitos de nós repetimos, né? Não acrediteis em todos os espíritos, antes provai se eles são de Deus. Então, as comunicações podem ser muitas, elas podem aparecer de todos os lados, de todos os lugares, mas nós precisamos ser realmente fiéis ao estudo aprofundado, né, do Espiritismo, para dar a cada um de nós esta base, né, uma base sólida do conhecimento espírita e do conhecimento da mediunidade, para que esta prática do Espiritismo não encontre, então, tantas dificuldades ou embaraços ou decepções até. Então, diz ele, a prática do Espiritismo está cercada de muitas dificuldades e não está sempre isenta de inconvenientes, que só um estudo sério completo pode prevenir. Então, essa introdução, ela toda, na verdade, fala deste estudo sério e completo. Nós só podemos afirmar, né, algo que efetivamente nós conhecemos. Saint-Exupéry, só se ama aquilo que se conhece. Então, o querer estudar, o querer pesquisar e não querer simplesmente participar de uma reunião mediúnica ou sentar-se a uma mesa mediúnica para ouvir os espíritos ou assistir manifestações, né? Isto vem da ideia do chamado mediunismo, ou de simplesmente observar os fatos mediúnicos do Espiritismo, quando o Espiritismo é muito mais do que isto. É uma filosofia, né, de vida, com princípios cristãos, que numa prática científica, ou seja, com a base no estudo e no conhecimento da ciência e do espírito, nos faz entender, então, esta dinâmica das nossas próprias relações com o religioso, ou com a religiosidade, mais do que isso, com a espiritualidade, né? O objetivo da religião é religar a criatura a Deus, a criatura ao Criador, o Filho ao Pai, né? Então, o Espiritismo também tem por escopo nos esclarecer, nos orientar e nos consolar e nos confortar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele diz, então, nós nos dirigimos às pessoas que veem o Espiritismo com uma finalidade séria, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem dele jogo de comunicações com o mundo invisível. Na própria história do Espiritismo, quando se fala em mesas girantes, o senhor Allan Kardec encontrou, e era uma prática usual nas festas parisienses, ter-se este fenômeno da mesa girante, mas com balelas, né, com perguntas banais, como alguém que procura também, hoje, um médium ou alguém que lhe possa dizer alguma coisa no campo prático, né? As pessoas ainda têm o desejo de ter respostas muito mais ligadas às coisas materiais da vida, né? No campo do casamento, do emprego, de viagens. Então, a própria história da mediunidade, desde as pitonisas, dos oráculos, tanto das sacerdotisas, né? Das cartomantes ou quiromantes, os médiuns também foram ganhando esse espaço como intermediários que são do mundo espiritual, mas tendo que desenvolver este estudo sério para que não virassem também, como ao longo da própria história da mediunidade, muitos desses sensitivos viraram, né, apenas instrumentos nas mãos daqueles que têm a curiosidade de saber coisas da sua vida ou até vida do outro. O Espiritismo se dedica de forma séria ao desenvolvimento do espírito, ou seja, das suas faculdades intelectuais, morais, espirituais, para o seu projeto de autoaperfeiçoamento.
A mediunidade, nesse sentido, é uma alavanca, é um instrumento que nos aproxima, encarnados e desencarnados, confortando-nos, esclarecendo-nos e nos dando um sentido acerca da imortalidade. E, ao mesmo tempo, fraternalmente, né, nos ajudando, por assim dizer, porque tendo, algumas vezes, comunicações de entes queridos ou de entidades amigas, nós também nos fortalecemos. Então, é um objetivo para a mediunidade, né, que é o desenvolvimento da humanidade, nos utilizando desses recursos existentes. E aí diz Allan Kardec, relembrando aqui, que antes do Livro dos Médiuns, ele publicou uma instrução prática, né, que tinha a finalidade de guiar os médiuns. Mas ele identificou que ela não estava completa, e aí partiu para, então, este estudo mais aprofundado, quando ele escreveu o Livro dos Médiuns, né, editou o Livro dos Médiuns, fruto de uma longa experiência, um estudo consciencioso que ele conseguiu, né, que o orientou, e ele adquiriu esse conhecimento. Então, todos nós que estamos, né, na prática do Espiritismo, nas casas espíritas, ou como simpatizantes do Espiritismo, precisamos entender isto, que tudo vem, como disse logo no início, no primeiro parágrafo, né, da importância do conhecimento, para que nós não partamos para uma prática diante de uma ignorância dos próprios conceitos ou dos mecanismos da mediunidade, que é, inclusive, um dos títulos, né, de um dos livros de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, né, de Francisco Cândido Xavier, Mecanismos da Mediunidade. E ele, então, continua. A má impressão que produz sobre certas pessoas novatas ou mal dispostas, a visão de experiências feitas levianamente e sem conhecimento de causa. Então, muitas pessoas podem desistir ou ficarem desapontadas ou serem levadas para a descrença ou descrédito, né, porque mantiveram contato com pessoas que também usaram, ele usa a expressão aqui, usaram de experiências levianas, né? Ou usaram da mediunidade com leviandade. E nós, então, vamos percebendo o valor da mediunidade, né? Não só para a manutenção da comunicação entre os dois planos, mas para o prosseguimento da própria humanidade. Nós somos, então, confortados por Deus, por Jesus, né, pelos espíritos superiores, que nos ditam mensagens como esta lida no início da nossa reunião hoje, ditada por Emmanuel, e são muitas as mensagens que chegam às nossas mãos, e sempre com um sentido moral, né, filosófico, moral, cristão, para o nosso autoaperfeiçoamento. E aí ele diz, mais uma vez, reforçando, a ignorância e a leviandade de certos médiuns causaram mais dano do que se crê à opinião de muitas pessoas. Então, não só no Livro dos Médiuns, né, como toda a codificação kardeciana, o senhor Allan Kardec demonstra-se sempre preocupado com a chamada pureza doutrinária do Espiritismo, que é também fator de preocupação de todos nós, que buscamos exercer o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, de forma prática também, dentro deste bom senso, de uma lógica racional, e também usando com critérios, né? Porque o Espiritismo tem por finalidade a sua colaboração no desenvolvimento moral, gradativo da humanidade. Nesse sentido, a mediunidade é um desses instrumentos, como dissemos, ou como desses recursos, que faz parte deste projeto, né, de implantação do reino de Deus na Terra, mas do amadurecimento moral e espiritual das criaturas humanas, quando recebemos, então, o consolo e o conforto, dizendo que a morte não existe, de que o espírito persiste, a individualidade sobrevive, que os nossos entes queridos estão próximos a nós, né? No livro Recados do Além, de Emmanuel, Chico Xavier, num dos capítulos, Emmanuel narra que um discípulo
perguntou ao seu mestre: a morte existe? E o mestre respondeu: não, a morte não existe. A vida é uma criação imortal de Deus. Sairás da morte quantas vezes forem necessárias. Jamais conseguirás sair da vida. Mas após ter a pergunta reiterada pelo discípulo, então a morte não existe. Desta feita, o mestre assim respondeu: sim, a morte existe, num certo sentido que nos cabe aceitar. A criatura que deixa de amar começa logo a morrer. Então, os conceitos de imortalidade, acima de tudo, de Deus, né? Da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, baseados no lema: fora da caridade não há salvação. A caridade e a humildade, que vai nos tornando a cada um de nós seguidores do Cristo, mas também espíritos mais preparados no campo do relacionamento humano, o que nos faz que, após sairmos da Terra, cheguemos do outro lado da vida numa condição melhor, porque aparamos as arestas, porque corrigimos os desvios do percurso, né? Cuidamos das feridas, dos nossos acidentes de caminho, diante das nossas más escolhas ou infelizes opções, né? E no livro O Céu e o Inferno, inclusive, que é o 4º livro da codificação, Allan Kardec colocou ali vários ditados de espíritos, não só dos espíritos felizes, ditosos, mas dos espíritos suicidas, daqueles que também, criminosos, daqueles que criaram problemas, e contando, então, o que encontraram no plano espiritual. Então, o Livro dos Médiuns é um instrumento prático, né, metódico, sistemático, para se entender a mediunidade, como se desenvolve os mecanismos da mediunidade, tanto quanto a tipificação dos médiuns, o entendimento das linguagens e das qualidades dos espíritos, para favorecer este nosso conhecimento neste campo, mas visando sempre a área moral, né? E vamos aí, nessa continuidade, é interessantíssimo, Allan Kardec diz assim: o Espiritismo fez grandes progressos, desde alguns anos, mas um livro de 1861, né? Mas fez imensos depois que entrou na senda filosófica, porque foi apreciado por pessoas esclarecidas, hoje não é mais um espetáculo. Eu me lembro do professor José Jorge, agora já desencarnado, numa de suas palestras, dizendo: o Espiritismo esclarece consolando e consola esclarecendo. E Allan Kardec vai, inclusive, nos primeiros capítulos do Livro dos Médiuns, né, falar do maravilhoso, do sobrenatural, a espíritos. Então, há toda uma preparação para não só o médium, mas para todos aqueles que resolvem se dedicar ao campo da prática espírita ou da prática do espiritismo. E o Livro dos Médiuns, diz Allan Kardec, é uma continuidade do Livro dos Espíritos no seu campo filosófico, partindo agora para o campo prático, mas também as obras estão, por assim dizer, independentes num sentido, né? Mas a filosofia, respondendo aos nossos porquês: quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Então, estas são respostas que, nas questões da criatura humana, a respeito da vida e da morte, né, nos dão sentido à existência, quando nós conseguimos essas respostas. Então, o Livro dos Espíritos, uma parte filosófica, respondendo a essas questiúnculas do ser e dizendo que somos, então, espíritos imortais, temos a condição e a possibilidade de nos comunicarmos no mundo espiritual com o mundo material, e que tudo faz parte de um projeto divino particular, né, ou individual e também coletivo, para o desenvolvimento de cada um de nós e para o desenvolvimento da humanidade. E nós passamos agora por um período, né, em que a Terra marcha para um tempo de regeneração. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, né, os trabalhadores da última hora, Allan Kardec faz constar lá uma mensagem dos idos de 1860, também do Espírito da Verdade, e que neste
subitem, ele coloca o título de Obreiros do Senhor. E o Espírito da Verdade diz que a humanidade chega, mais uma vez, a um tempo marcado para a sua transformação. Isso lá em 1860. Né? E nós percebemos que estamos também vivendo mais um momento marcado para a transformação da humanidade. E assim se fez desde o primitivismo até os dias de hoje. A humanidade tem passado por variados momentos marcados para a sua transformação. Isso é da evolução, isso é da lei do progresso. E nesta mesma mensagem, o Espírito da Verdade diz, no parágrafo final, de que Deus faz, neste momento, o recenseamento de seus servidores fiéis. Então, o que nós encontramos nas Escrituras, nos Evangelhos, né, dos evangelistas, dizendo também a respeito da separação do joio e do trigo, e encontramos na Gênese de Allan Kardec, que é o 5º livro da codificação, lá no último capítulo, são chegados os tempos, geração nova, né? Ou os tempos são chegados, nós vivemos então este momento marcado para a transformação da humanidade, e neste momento Deus faz o recenseamento de seus servidores fiéis, entre os que estão no plano espiritual e os que estão na terra, mesmo sendo uma vida passageira, transitória, mas o que fazemos aqui é importante, né? Porque é quando nós estamos tentando exercitar e praticar aquilo que hoje temos aprendido no campo intelectual ou intelectivo e no campo emocional ou sentimental. E ele falando, então, do Livro dos Médiuns e do Livro dos Espíritos, como eu disse, ele diz, essas duas obras, embora fazendo continuação uma à outra, até certo ponto são independentes. Mas todo aquele que quiser ocupar seriamente da coisa, ele diz de novo, seriamente, é sempre um estudo criterioso, um estudo sério, sistemático, continuado, né? Aquele que quiser se ocupar seriamente da coisa, diremos para ler primeiro o Livro dos Espíritos. Porque contém os princípios fundamentais, e nós falamos desses princípios basilares do Espiritismo, sem os quais certas partes desta obra, Livro dos Médiuns, seriam talvez dificilmente compreendidas. Então, o estudo do Espiritismo requer de todos nós esta aplicação, alunos aplicados. A disciplina do estudo, da pesquisa, a troca de experiências, assim fez Allan Kardec no início do Espiritismo, né, da codificação do Espiritismo, variadas experiências, e trabalhou de forma séria após aqueles trabalhos, daquelas reuniões, da consulta das mesas girantes, e depois que se encaminhou para a cesta, né, para a prancheta, e assim o desenvolvimento da mediunidade, mas tendo como objetivo principal, né, a preparação moral, ou sentido moral, os ensinos dos espíritos, e a nossa preparação, não só como médium, ou como trabalhadores da mediunidade, mas como espíritos imortais, que estamos vivendo uma experiência passageira, transitória na Terra, e temos que buscar recursos, instrumentos, para nos transformarmos em criaturas melhores. E a mediunidade é um desses recursos, desses instrumentos, utilizados pela providência divina, para que aqueles que hoje são médiuns, a chamada mediunidade desenvolvida, aflorada ou educada, para que sirvam também de instrumentos de amor e de caridade aos seus irmãos do caminho. Tudo tem um objetivo e tem uma finalidade, né? E aí ele diz lá, os nomes dos espíritos, é interessante isso, né? Os nomes, como se sabe, importam pouco em semelhante matéria. O essencial é que o conjunto do trabalho responda à finalidade a que nos propusemos. Então, nas comunicações colocadas por Allan Kardec, na codificação kardeciana, muitas delas têm os nomes dos espíritos que ditaram aquelas comunicações. Mas diz Allan Kardec aqui na introdução que nem todos os nomes foram colocados, que na grande maioria das vezes, né, eram realmente ditados dos espíritos. E ele foi colocando esses nomes até para que nós conhecêssemos, né, desde aquela época até agora, os espíritos que ali estavam se apresentando. Como hoje, né, através da psicografia do Chico,
antes do seu desencarne, até 2002, ainda até hoje, nas comunicações recebidas por Rivaldo Franco, assim por Ivone Pereira e outros médiuns, muitos deles com nomes, né, ali representados diante daquelas comunicações, e muitas vezes mensagens belíssimas que nos chegam ao conhecimento e que não têm o nome pelo menos de um espírito conhecido, mas o que se tem, onde nós precisamos nos ater, é justamente se aquela mensagem traz um conceito lógico, racional, que nos propõe o bem, o amor e a paz, né, para que não fiquemos todos ligados à questão do nome, porque diz aqui Allan Kardec, nesse sentido, eles importam pouco, né? Então, é a vivência da mediunidade buscando o desenvolvimento das nossas faculdades. Nós que, num grau qualquer, recebemos a influência dos espíritos, seja pela intuição, pela inspiração, ou até por uma influência emocional, ou daqueles que realmente, sendo médiums, ou que querendo se dedicar ao estudo da mediunidade, precisam estudar, né, não só o livro dos médiuns, naturalmente, começando pelo livro dos espíritos, mas toda a codificação, mas em particular o livro dos médiuns, que é um manual prático, então, para que nós não sejamos enganados, para que não encontremos dificuldades nesta prática e para que não nos decepcionemos. Momento em que hoje assistimos variados desencarnes de criaturas amigas, de entes queridos, durante o processo pandêmico, falando de mediunidade, dos mortos-vivos, dos vivos-mortos. Quero aqui encerrar, então, falando um outro poema que escrevemos em 1981, intitulado Onde Estão? Pergunta a terra ante a separação: para onde vão os mortos, afetos de um coração? Onde estão? Os homens clamam em coro: onde estão nossos queridos amores de tempos idos que o vento breve levou? E o fim do viajor, mergulhando no infinito, seria lápide fria as inscrições no granito? Onde estão? Retratos esmaecidos, vestes guardadas, recantos santificados, portas trancadas, as cadeiras reservadas, objetos ilesos, cordões de ouro em caixas de veludo mortos, presos, onde estão? Neste quadro sombrio, que reflete o desalento, nas cores do mausoléu, na moldura da tristeza, revoltas e desencantos, blasfêmias, dores, martírios, flores, tristezas, rosas, cravos, palmas, lírios, onde estão? Uma resposta desponta, soerguendo os corações, alevantando os homens, quebrando desilusões. Uma doce melodia ecoa nas paragens do infinito. É a doutrina dos espíritos, que esclarece, consola e vivifica. Onde estão? Com bom senso proclama a voz eterna da bondade e da justiça. A morte não existe, o espírito persiste, a individualidade sobrevive. O desencarne do espírito é apenas o voltar à pátria espiritual para de novo à vida retornar. A lei da reencarnação é a grande oportunidade que o Pai Supremo concede por bondade, justiça e caridade. Onde estão? Na saudade compreensiva, na lembrança serena, na voz de um conselho amigo, na intuição amena. Estão por aqui, perto do coração, na esteira da eternidade, ou mais propriamente, estão. Muita paz. Muito obrigado, João, né? Ótima palestra, boas reflexões. A gente agradece muito a sua participação. Jesus te abençoe sempre. Então, mais uma vez, João, muito obrigado. Que Deus te abençoe. E pode fazer a prece, então, para nós? Tá bom, Inácio. Fácil. Deus, nosso Pai de amor e de bondade, Jesus, Mestre, amigo e Senhor, queridos amigos espirituais que nos sustentam na fé e nos incentivam ao prosseguimento da luta, nós agradecemos por esta oportunidade que se renovou em nossas vidas, deste contato, mesmo que virtual, mas a continuidade dos nossos estudos, do Teu Evangelho, sob a ótica do Espiritismo. Nós te agradecemos, Senhor,
Porque enquanto estivemos aqui, temos a certeza que os nossos pensamentos e os nossos corações estiveram envolvidos num ideal só, o ideal do bem e da prática do amor. E que estas nossas vibrações fraternais possam chegar a todos aqueles que precisam, aos que passam por dores, pelos que sofrem, pelos que choram e por aqueles que neste instante se encontram desesperados. Que estas nossas vibrações, que estas nossas energias salutares cheguem a esses corações sofridos e alguns deles empedernidos sob o risco de desanimarem ou de perderem a fé. Que lhes chegue como um verdadeiro bálsamo, suavizando suas dores, estancando suas lágrimas e amparando-os em seu sofrimento. E que neste processo de autoeliminação, de autoaperfeiçoamento, eles possam também, Senhor, perceberem e identificarem a Tua presença e que não estão sozinhos, como nenhum de nós está. E que saibamos assim prosseguir, fervorosos em nossa fé, buscando o infinito, tendo os nossos olhos voltados à eternidade e os nossos corações enternecidos pelo Seu Evangelho Redentor. Despede-nos nesta hora na Tua paz, Senhor, mas segue conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.